Palavra de Deus, se você puder abrir junto comigo, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo para as nossas vidas. 2 Coríntios 12, do verso 1 em diante, diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Outras versões falam me esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti porque queremos ouvir uma palavra que venha do céu. Nós não queremos ideias humanas, filosofias humanas. O que nós queremos é a verdade, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, por meio dEle, queremos receber esta palavra, e por meio dEle queremos responder essa palavra. Pedimos, sopra do Teu Espírito Santo aqui neste ambiente. Vai operando milagres, maravilhas, sinais, prodígios, curas, enquanto a Tua palavra vai chegando ao coração de cada pessoa. Ó Deus, tira todo bloqueio, tira todo engano, tira toda mentira, é o que nós Te pedimos. Declaramos que quando essa palavra chegar à nossa vida, nós nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O título da mensagem é Espinhos. Eu quero começar compartilhando que eu gosto de conversar com muitas profissões, e uma das profissões que eu conversei há um tempo atrás e me disse algo que eu fiquei pensando e eu quero trazer aqui. Eu conversei com alguém que trabalha com publicidade e propaganda, inclusive uma pessoa da igreja muito querida, e ele sintetizou dizendo: olha, publicidade e propaganda se resume a você mostrar tudo que é bom, tudo que é desejável e esconder tudo que é ruim, esconder tudo que é problemático. Isso é publicidade e propaganda, é você pegar um produto, que pode ser um objeto, pode ser uma roupa, pode ser uma comida, pode ser um filme, pode ser uma série da Netflix, e você vai fazer 1 minuto, você vai apresentar aquilo de uma forma que a pessoa pense assim: meu Deus, eu não posso ficar sem isso. Isso é publicidade. E aí você esconde aquilo que não é legal, aquilo que não é bom. Talvez você já teve essa impressão que você viu a propaganda de um filme e pensou: que filme legal. Aí você sentou com a sua família para ver o filme e você diz: mas que filme ruim. Porque o filme, a propaganda dele era melhor do que o próprio filme. E assim tem sido muitos produtos que nós estamos consumindo.
muita roupa, muita comida, que a gente pensa assim, meu Deus, McDonald's, eu sou obrigado a comer um McDonald's. E eu não sei, irmãos, você, mas para mim aquilo é lixo. Não se come aquilo não tem gosto, aquilo não é comida, aquilo pode encher a barriga, mas não nutre. Ou só eu que penso assim, porque vai que tem alguns bem viciados em McDonald's. Eu penso a mesma coisa de uma Coca-Cola. Eu penso que a propaganda é tão linda, mas ela não fala todos os problemas que dá para a saúde de uma pessoa tomar esse tipo de refrigerante. E nós estamos vivendo agora nessa cultura. Uma cultura, queridos, que é a cultura de você mostrar tudo que é bonito, tudo que é maravilhoso, e nunca mostrar a sua fraqueza, você nunca mostrar o seu lado feio. Nós vivemos na cultura das redes sociais, onde pessoas tiram selfies de si mesmo e colocam nas redes sociais, e esse selfie geralmente esconde a barriguinha, esse selfie esconde as marcas da pele, esse selfie tenta mostrar a melhor versão de você mesmo para os outros, mas não é a versão verdadeira. Não é a versão real. Nós estamos vivendo nessa cultura onde nós dependemos de sermos bonitos, onde nós dependemos de entrarmos nesse padrão de beleza imposto, esse padrão de vida, esse padrão de sociedade onde tudo é aparência, onde tudo é casca, onde tudo é carcaça, e nós estamos nos tornando escravos disso, e isso está entrando dentro da igreja, porque dentro da igreja nós queremos mostrar o quanto nós somos fortes, nós queremos mostrar na igreja o quanto nós damos conta, o quanto nós somos espirituais. E quando nós lemos a respeito do que o apóstolo Paulo está dizendo, nós entramos na contramão. Um homem que diz, espera aí, ele subiu ao terceiro céu, ele esteve no paraíso, ele ouviu coisas inefáveis, coisas que as palavras humanas não conseguem descrever. Mesmo se ele quisesse falar o que ele viu e o que ele ouviu no terceiro céu, no paraíso, ele não conseguiria, porque não tem palavra humana para descrever a glória da presença de Deus. Ele teve essa visão e ele diz assim, olha, eu conheço um homem que esteve lá, no paraíso, que ouviu, que recebeu revelações lindas e maravilhosas, mas eu não vou me gloriar nisso. Eu vou dizer que esse homem, eu não sei se foi no corpo ou se fora do corpo, eu o conheço. Ele está falando dele. Ele não consegue dizer que ele teve esse tipo de visão. Ele não consegue dizer que ele teve esse tipo de revelação. Na cultura de hoje, se uma pessoa for ao terceiro céu, ela vai fazer um vídeo no YouTube, ela vai colocar o testemunho nas redes sociais, ela vai escrever um livro, ela vai querer contar para todo mundo, ela vai querer contar para todo mundo. E eu acho que existe o lado bom disso, de querer abençoar as outras pessoas, mas existe o lado de que nós falamos da visão, nós falamos da revelação, falamos de quanto o Espírito Santo está agindo na nossa vida e nós não conseguimos lidar com a nossa humanidade. Nós estamos ficando tão metidos a espirituais que temos dificuldade de lidar com coisas do dia a dia. Nós queremos falar do terceiro céu, nós queremos falar do paraíso, nós queremos falar de como é bom lá no meio dos anjos e etc, mas nós temos uma vida na carne ainda para viver e para enfrentar, e nessa vida tem espinhos. E aí nós temos um homem que não foi discípulo de Jesus, mas foi o maior homem que a Bíblia conheceu, Paulo. Jesus teve 12 discípulos, Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo não andou com Jesus. Mas quando você lê o Novo Testamento, de 27 livros do Novo Testamento, 14 foram escritos por Paulo. Porque o que Paulo recebeu, mesmo não tendo sido discipulado por Jesus, mas na sua humildade, no seu quebrantamento, foi maior do que o que Pedro, do que Tiago, André, João, que comeram na mesa com Jesus, que partiram o pão da ceia, estiveram na última ceia com Jesus. O que Paulo recebeu é tão maior que Deus quis que isso se tornasse palavra de Deus para nós. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós lemos muito mais Paulo do que
coisas dos discípulos de Jesus. Mateus foi discípulo de Jesus, Marcos não foi discípulo de Jesus, Lucas não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Paulo, o médico Lucas, que escreveu o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, que escreveu Atos. Quando você lê Hebreus não tem autor, é anônimo. Você lê poucas coisas que são dos discípulos de Jesus. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Tiago e Apocalipse. Só. Tudo mais você vai depender de ler aquilo que o Espírito Santo deu para Paulo e que é palavra de Deus para as nossas vidas. E aí esse homem, tão grande, tão maravilhoso, que se converteu fora do tempo, o que ele diz? Eu não posso me gloriar nas minhas revelações. Se eu for me gloriar em alguma coisa, eu vou contar para vocês dos espinhos da minha carne. Eu vou contar para vocês do quanto eu sofro nessa vida. Eu já tive a impressão, meus irmãos, muitas vezes eu ouço algumas pregações, eu ouço algumas mensagens, e glória a Deus por isso, mas eu tenho a impressão que a vida dessas pessoas é tão perfeita, que a vida dessas pessoas é tão espiritual, que você ouve como é que é o casamento de um casal, que você ouve como é que é a família de uma outra família aí, você diz, meu Deus, como é tudo perfeito e como eu passo problema. Quando eu ouço, irmãos, testemunhos de milagre na área financeira, glória a Deus, a pessoa deu o dízimo, a pessoa deu uma oferta maior e Deus recompensou, Deus multiplicou, glória a Deus, mas o meu testemunho é diferente. Então a maioria da vida das pessoas, ela não se dá no terceiro céu. A maioria da vida das pessoas, ela acontece aqui na terra, e na terra tem espinho. Não acontece nada muito mágico, não acontece nada muito maravilhoso, e quem está indo atrás dessas coisas está começando a cair em armadilhas, está se machucando. Quem está indo atrás dessas coisas, esses dias uma pessoa foi e se casou, conhecendo uma pessoa, tendo se encontrado 2 vezes com a pessoa, porque alguém deu uma profecia que o varão que Deus ia dar para a pessoa era aquele homem. A mulher viu 2 vezes o jaguara, casou com ele por causa da profecia, e aí, como é que começa a vida dos dois? O terceiro céu? Você acha que foi o terceiro céu? Meu amigo, sem se conhecer, porque a profecia, que Deus falou, que Deus não manda fazer essas coisas. Aí está lá a pessoa casada, apanhando, não vai na polícia que deveria ir, porque recebeu uma profecia que era para casar. Que isso, gente? A nossa vida ela é aqui na terra. Tem coisas maravilhosas de Deus para nós, mas você vai ter que aprender a lidar com os espinhos dessa vida. Se você quer ser uma pessoa espiritual, aprenda com Paulo. Os espinhos vão te fazer mais espiritual. Não existe vida mágica. Não existe vida onde tudo acontece assim, de forma sobrenatural. Cutuque a pessoa que está do seu lado e diga assim, seja bem-vindo à vida real. O apóstolo Paulo, como bom rabi, criado aos pés de Gamaliel, como ele foi, ele sabia o Pentateuco de cor. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele sabia que Deus fez o mundo sem espinhos. Deus criou um mundo sem espinhos. Esse mundo era chamado Éden. O ser humano pecou. O ser humano virou as costas para Deus, e quando virou as costas para Deus, Deus disse para ele, a partir de agora, tu vais comer do suor do teu rosto, e a terra que tu pisas vai te dar espinhos. Você vai sofrer espinhos. Espinho é símbolo da falta da presença de Deus. Espinho é um símbolo de maldição na Bíblia. Espinho é um símbolo de que as coisas foram contra a palavra de Deus na história da gente. Por isso que o bendito Salvador,
Ele começou a salvação não na cruz, mas o bendito Salvador, ele começa a salvação colocando coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele foi coroado com tudo que havia de maldito sobre a terra. Ele tomou sobre a sua cabeça. Ele foi colocado na cruz com uma coroa de espinhos que o sangrava. Cada espinho era uma maldição nossa carregada. Ele levou toda essa maldição para que nós hoje pudéssemos lidar com os espinhos da nossa vida. Ele foi forte, ele foi o nosso Salvador, ele foi poderoso, e hoje os espinhos não são mais para nos matar, os espinhos não são mais para nos destruir, mas os espinhos são para nós crescermos e nós entendermos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você entende como é que é a vida humana? Nós temos um problema que é chamado ego. Nós começamos a receber elogios, nós começamos a acontecer coisas boas na nossa vida, e nosso ego vai. E só tem uma maneira de nós voltarmos a sermos as pessoas que Deus quer para a nossa vida. É vir um espinho. O apóstolo Paulo diz: esse espinho é um mensageiro de Satanás que vem me atormentar. As outras versões falam esbofetear. Esse espinho está me esbofeteando. Você já foi esbofeteado, meu querido? Você já levou um bofete? Não precisa dizer agora em público, mas qual é o sentimento de levar um tapa na cara? É humilhante. Eu cresci com meu pai dizendo, nas discussões aí da vida, eu observava meu pai dizendo assim: porque aquilo ali é um guri pequeno, aquilo ali não é um homem de verdade, se for bater tem que bater de mão aberta, porque não merece nem apanhar de mão fechada. Eu lembro do meu pai dizendo isso, que só se bate em homem de mão fechada, porque levar tapa é humilhante. Um homem levar um tapa, uma mulher adulta, um adulto levar um tapa, isso é extremamente humilhante. Não é para nós. E o apóstolo Paulo diz: eu estou recebendo muitos tapas na vida. Nós estamos falando de um homem que subiu ao terceiro céu. Nós estamos falando de um homem que esteve no paraíso, que Deus o chamou e mostrou o céu para ele. Esse homem estava sendo esbofeteado e ele diz: eu vou me gloriar. Se eu tiver que dar um testemunho, eu vou dar o testemunho que eu estou apanhando desse mensageiro de Satanás. Eu vou mostrar as minhas fraquezas, eu vou mostrar as minhas dúvidas, eu vou mostrar o quanto eu sou fraco para viver essa vida, o quanto eu passo luta, para ninguém olhar para mim e ver uma coisa que eu não sou, para alguém olhar para a minha vida e pensar que a vida é fácil. Eu vou falar dos meus espinhos. Eu vou mostrar os meus espinhos para as pessoas, para eles serem abençoados de verdade. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Por isso que quando ele fala da revelação do céu, ele diz: foi um homem que eu conheci. Ele não fala que foi ele. Agora, quando ele fala dos espinhos, ele diz: é comigo. Eu estou sendo esbofeteado. A vida está me humilhando e não está sendo fácil viver essa vida. Quando você lê a carta, a primeira carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você está lendo uma carta de um pai espiritual, de um líder espiritual que está sendo rejeitado. Leia 1ª e 2ª Coríntios com essa ótica. Ele é um líder, ele é um pastor daquelas igrejas que está sendo rejeitado, porque Corinto fica na Grécia. Nós até hoje no Ocidente, nós vivemos o padrão de beleza greco-romana. Nós temos um casal de amigos nossos que estiveram agora na Grécia, diz que até hoje são nas ruas, são aquelas estátuas dos homens nus, com cada músculo desenhado, o rosto, muitos bustos, o rosto desenhado, aquele padrão de nariz fino, orelha pequena, bem grudadinha na cabeça. Esse é o padrão da Grécia, esse é o padrão de beleza grego. O grego, o romano, ele só admira aquilo que é bonito, aquilo que é perfeito e aquilo que parece sábio. E a história conta para nós 4 características, todos os historiadores confirmam, do apóstolo Paulo. Ele era baixinho, muito baixinho, fraco. Ele tinha as pernas extremamente tortas.
genivalgo, né? Que se fala joelhos genivalgos, cambota, né? Alguns falam perninha cambota, e também, além de calvo, ele tinha uma conjuntivite horrível, que não curava, era uma conjuntivite crônica. Inclusive, se você lê Gálatas, por causa dessa conjuntivite, ele teve que parar na cidade. E a igreja começou com ele pregando a palavra, porque ele foi obrigado a se instalar naquela cidade, porque ele não aguentava mais o problema nos seus olhos. E através disso, Deus usou para pregar o evangelho e muitas pessoas serem salvas. E eles estavam rejeitando. Você lê a carta dos Coríntios, ele está dizendo assim: por que vocês me rejeitam, vocês me trocam por esses superapóstolos? Porque os superapóstolos tinham mensagens de sabedoria, mensagens fantásticas. Aquelas mensagens mirabolantes, cheias de esquema, cheias de profundidade. Aí você lê o primeiro capítulo dele, e ele dizendo assim: porque eu nada quis saber entre vós, não usei de sabedoria humana, nem de eloquência humana, preguei somente Cristo e este crucificado. Ele está dizendo: vocês querem os superapóstolos que têm testemunhos espetaculares, mensagens espetaculares? Eu só posso pregar Cristo. É minha única mensagem para vocês. E eles estavam rejeitando o apóstolo Paulo, porque o grego quer sabedoria, o grego quer beleza, e ele não tinha essas coisas para oferecer. E aí agora ele está dizendo: é nisso que eu vou me gloriar. Se eu tiver um motivo para me orgulhar, eu vou me orgulhar por ter sido esbofeteado, por ter sido humilhado, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu reconheço e eu assumo a minha fraqueza, então o poder de Deus vem sobre a minha vida. Porque algumas pessoas, elas não estão crescendo, porque algumas pessoas não têm mudança de vida, porque algumas pessoas estão dentro da igreja, mais atrapalhando os outros do que ajudando, porque eles querem se gloriar na sua beleza, querem se gloriar na sua força, são viciados na sua própria imagem. O grego, ele era adorador, ele fazia estátuas. Hoje nós não fazemos estátuas, nós tiramos selfies de nós. E nós adoramos, nós prestamos cultos à nossa imagem, nós melhoramos ela, nós divulgamos ela. O apóstolo Paulo diz: eu não quero que ninguém me veja, eu quero que vejam Jesus em mim. Eu quero que ninguém veja o homem, eu quero que vejam Cristo. Mas por que ele aprendeu isso? Por causa do espinho. Deus me deu esses espinhos para que eu não me orgulhasse. Deus me deu esses espinhos para que, mesmo eu sendo tão espiritual, eu consiga ter paciência com aqueles irmãos que não mudam de vida. Você já viu que tem alguns cristãos que eles não têm paciência com ninguém? Está tanto tempo na igreja e não muda de vida. Aquela mulher que o marido chega em casa: tu não ouviu hoje a pregação do pastor? Vamos começar a praticar? Irmãos, tanta gente, porque conhece um pouquinho mais, está mais tempo na igreja, que está mais criticando, vendo o defeito dos outros. O apóstolo Paulo diz assim: eu não tenho tempo para ver o pecado dos outros, porque os espinhos na minha carne fazem eu pensar o quanto eu sou pequeno, mesmo eu tendo tido tanta revelação e tanta glória de Deus. A igreja precisa de crentes assim. Porque na nossa cultura de super-heróis, nós queremos mostrar o quanto estamos bem, nós queremos mostrar o quanto estamos fortes, e nós estamos pensando que mostrar as nossas fraquezas vai nos diminuir. Preste atenção: mostrar, reconhecer as suas fraquezas não te diminui, te enobrece. Te torna uma pessoa mais nobre e uma pessoa que pode ajudar mais os outros. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas só querem falar dos seus problemas depois que a lambança está feita, depois que já voou para tudo que é lado a sujeira. Aí querem ajuda. Por que você não foi humilde? Já começou lá atrás dizendo: eu sou fraco, tenho dificuldade. Tudo bem, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Meu amigo, posso te dar um conselho?
faz tal coisa. Não, eu já sei. Você já viu que a turma do eu já sei dentro da igreja sempre está batendo a cara numa parede? Você já viu que tem pessoas que você não consegue aconselhar? E aí você diz assim, mas o que está acontecendo? É Deus está te abençoando. Sabe qual o nome do tamanho, da bênção que Deus está te dando? Espinho. Porque o espinho vai te tornar uma pessoa melhor, pode deixar. Você vai ser uma pessoa que vai ouvir mais, você vai conseguir aceitar mais os defeitos dos outros, você vai cobrar menos os outros, você vai buscar mais a Deus, porque hoje é aquela coisa, se der, estamos indo, né? Eu vou ver se eu chegar, porque eu tenho tanto compromisso, meus passeios, meu lazer, mas deixa bater o espinho na carne para ver se não busca. Meu amigo, aí vem o segredo. Ter uma vida com Deus. Uma vida, querido, onde você sabe que esse espinho que Deus está te mandando para te esbofetear, não é o diabo, é Deus, para fazer você crescer, para fazer você ser uma pessoa mais abençoada. Você não entendeu, o espinho é para a carne, não para o espírito. O espinho machuca o orgulho, mas ele não machuca a sua vida de fé, a sua vida espiritual. Então, se o espinho está machucando o teu orgulho, era porque não era mais para ter orgulho, é porque ainda tem muito orgulho, era para ser mais humilde. E onde tem mais humildade, não dói o espinho. Onde tem mais humildade, você é esbofeteado, você dobra o joelho, você não briga, você não quer pegar os outros pelo pescoço, você não quer botar o dedo na cara dos outros. Quem está fazendo isso é porque não entendeu a vida com Deus. O espinho aproveita o nosso orgulho para trazer um mensageiro de Satanás. Deus não manda. Deus manda o espinho. O espinho, ele se torna uma oportunidade para o mensageiro de Satanás vir. E aí o diabo vem. E o diabo gosta de bater. E quando ele bate de verdade. Porque você vai brincando, você vai dando espaço. E quando vem a bagunça geral. Porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela é doce, ela vai apontando o caminho, e ela vai dizendo, andai por esse caminho, mas você diz assim, não, Espírito Santo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que ainda não é o tempo, eu acho que não precisa tanto, meu amigo, deixa o espinho queimar esse eu, acabar com esse eu, e diga assim, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me disponho, se o Espírito Santo está falando, eu me coloco nas tuas mãos, ó Espírito Santo, para depender e para andar contigo. Sabe o que falta, queridos, na nossa vida? Nós entendermos que Deus disse não para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. 3 vezes o Senhor respondeu, Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Eu não vou mudar. Eu vou te sustentar no meio do que você está passando. Mas eu queria que mudasse. Não, Deus vai te dar força para você passar o que você tem que passar, para você enfrentar o que você tem que enfrentar. Mas as coisas não vão mudar. Ele disse, mas as pessoas, eu cuidei desses irmãos em Corinto, eu dei a minha vida pelos irmãos em Corinto. Ele disse, eu levei 3 vezes uma quarentena de açoite por causa de você, se você ler a Bíblia. 3 vezes eu fui chibatado por causa de vocês. E eles não estavam nem aí para Paulo. E aí ele dizendo, Senhor, eu não quero mais isso. Me dedicar para as pessoas e as pessoas me rejeitarem assim. O Senhor disse, isso vai continuar acontecendo, a minha graça te basta. Ele disse, Senhor, eu passei frio. Eu passei frio porque quando passou esses superapóstolos mentirosos, esses pregadores picaretas aí, o povo deu todo o dinheiro para eles, eu passei frio e fome. Ele falou aqui, ele falou isso aqui. Passei frio e fome. Muda isso, Senhor. O Senhor diz, não vou mudar, a minha graça te basta. Eu vou te sustentar.
que vai acontecer então com a minha vida, Senhor? O meu poder vai se aperfeiçoar em ti. Por onde você passar, milagres vão acontecer, porque quando eu olho para você, meu filho Paulo, eu vejo que na tua fraqueza você se esvaziou, e por você se esvaziar, eu agora posso colocar o meu poder dentro de você. Por isso, Paulo, quando ele ia para a ilha de Malta, uma víbora mordeu, ele não morreu. E aí os nativos da ilha disseram: ele é um Deus. Ele se levantou e disse: eu não sou Deus, mas eu sou servo do Deus vivo e verdadeiro. Ele pregou Jesus, mostrou Jesus na cruz, mostrou a ressurreição, e os nativos todos se converteram. Por isso, querido, quando as pessoas estavam doentes nas cidades circunvizinhas, eles diziam assim: olha, não precisa do apóstolo Paulo, pega um lenço dele. Ele mandava o lenço ia lá e curava as pessoas. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer um pouquinho mais de milagre na sua vida? Você gostaria de ver mais poder de Deus agindo, fluindo na sua vida? Sabe o que você faz? Para de lutar contra os espinhos. Se esvazie. Se esvazie. Para de se preocupar com o que os outros estão pensando. Queridos, se alguém chegar para você e querer falar da sua vida, aproveita e faz como o apóstolo Paulo. O fulano lá falou isso, falou que você era assim, que você era assado. Aí você vai dizer, em vez de você dizer assim: o quê? Ele falou de mim? Que coragem! Porque eu sou santo. Você deveria dizer assim: e olha, e é pior, ele ainda falou só a metade. Se ele manda ele falar comigo, que eu conto o resto. Eu sou muito pior. Sabe por quê? Porque livre. Eu não sou adorador da minha própria imagem. Eu sou livre para viver no Espírito. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi preso como criminoso e ele era um intelectual, doutor em teologia e filosofia. Irmãos, ele foi muitas vezes caluniado, rejeitado e desprezado. E ele, livre, eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Ele nunca se defendeu. Quando ele abria a boca, ele pregava a palavra. Livre! Sabe por quê? Porque o mensageiro de Satanás esbofeteou, mas encontrou um homem morto no seu ego. Um homem que não precisava. Aí quando você quer lutar por você quer lutar pelo seu ego, você quer lutar porque a minha imagem, porque usaram, porque a minha foto, porque me deram, eu não tenho rede social, mas dislike, porque me deram dislike, ou porque seguidores me abandonaram, que se exploda. Paz, quando você andar pelos lugares, os anjos de Deus vão te seguir. Isso é muito melhor do que um bando de gente falsa se elogiando e falando pelas costas. Saia desse mundo, seja livre. Cutuque a pessoa que está do seu lado e diz assim: vem ser feliz com Jesus. Para terminar, nós estamos falando, queridos, que a palavra de Deus nos aponta uma vida cristã que ela não precisa com que tudo seja maravilhoso, que tudo seja felicidade. Mostra um homem que fez a vontade de Deus sendo esbofeteado, que fez a vontade de Deus sendo humilhado, que fez a vontade de Deus não tendo apoio de ninguém. E nós estamos buscando uma vida onde as coisas dão certo, onde tudo é perfeitinho, onde tudo se encaixa, e essa vida não existe. Você pode ter uma vida com Deus, você pode ter uma vida com Jesus, querido, onde as coisas são todas desencaixadas, onde todo mundo está contra você, onde você não tem apoio, mas você continua andando com Jesus. Eu acho engraçado como tem coisas que só acontecem na nossa vida quando vem o espinho na carne. Né, amor? Essa semana... Não, vou contar agora para vocês. Essa semana, eu preguei numa outra igreja e eu fiquei na célula dessa igreja. E essa igreja recebeu vários venezuelanos refugiados. E nesta célula estava um juiz da Venezuela, que veio agora em outubro, novembro do ano passado. Juiz. Aí você vê um homem na célula, dessa posição,
de outro país, aspecto das roupas horrível, sem carro, sem casa, tinha apartamentos na beira-mar, tinha vários apartamentos em Caracas, na capital da Venezuela, mas a esposa veio antes, porque a esposa era crente. Ela veio para o Brasil faz 4 anos, e ele não, ficar aqui na Venezuela, e ele era contra ela ser crente, lá na Venezuela, contra. Oh, que isso, e não quero esse negócio de crente aqui em casa, não quero. Agora aconteceu tudo isso, ele estava lá na célula, pedindo oração. Aí eu aproveito quando tem essas pessoas, eu gosto muito de conhecer, de ouvir a história, conversei muito com ele, até ganhei um curso de espanhol de graça da esposa dele online. E eles estão dando aula de espanhol para sobreviver. Vindo por terra, porque ela está com câncer, ela precisa de tratamento e não tem mais médico na Venezuela. Foi todo mundo embora. Existe um bairro em Miami, nos Estados Unidos, que se chama New Venezuela, que todos os que puderam até 5 anos atrás sair, que conseguiram tirar suas reservas financeiras e levar embora, foram. E esse juiz, ele falou para mim, é que eu acreditava no socialismo. Eu fiquei porque eu acreditava que uma hora dava certo. O país está quebrado. E aí, quando chega na fronteira, você não pode ter nada, tem que esconder no mato, e depois você tem que pagar alguém para buscar no mato, porque os guardas, os militares, porque está um tirando do outro na Venezuela. E foi um país, você não sabe, tá? Mas Venezuela era um país riquíssimo. Sabe qual era o esporte mais praticado na Venezuela? Beisebol. Venezuela tem petróleo. País riquíssimo. Uma mulher de 88 anos vindo a pé. E, meu Deus, coisa horrível. Não, que bênção. Porque tudo isso está acontecendo e as pessoas estão se convertendo. Porque quando eram cheias de orgulho, não se convertiam. Ah, não precisa. Ah, porque quando estava lá, porque quando eu estava no meu apartamento na capital, porque quando eu tinha 3 carros na garagem, aí eu não quero saber de Bíblia aqui dentro de casa. Agora não larga a Bíblia. Por que essas coisas acontecem? Aí nós chegamos muitas vezes na comunhão da célula, nós chegamos na comunhão dos irmãos, dando testemunho dos espinhos. Nós tínhamos que dar glória a Deus, porque sem esses espinhos na carne, nós não nos aguentaríamos, não ia mudar ninguém. As pessoas não mudariam. Porque tem algo terrível dentro do ser humano, é o orgulho. A vaidade. E o orgulho é assim, ó, eu só vejo o orgulho do outro, nunca o meu. Como é que eu sei se eu sou orgulhoso? Se eu consigo perceber o orgulho em alguém. Porque o orgulho dentro de mim, ele funciona como termômetro. Quanto mais eu me incomodo com outra pessoa, mais os meus espinhos de orgulho estão sendo afetados pelos espinhos de outra pessoa. Você já viu um humilde achar outra pessoa orgulhosa? O humilde não vê isso. O humilde não vê que os outros são petulantes, os humildes não veem que os outros são arrogantes, por quê? Porque a gente sente o cheiro da gente nos outros. Quem é orgulhoso, percebe o orgulho dos outros. Quer saber se você convive com uma pessoa orgulhosa? É só você saber o quanto ela fala que o fulano é orgulhoso, Beltrano, que aquela, meu Deus do céu. Aí você vê quem é orgulhoso. Irmãos, faz 2003, 2004, 2006. Faz 13 anos que eu recebi essa palavra de Deus. Nunca mais, da minha parte, eu disse que alguém era orgulhoso. E quando eu começo a achar dentro de mim, eu acho que essa pessoa está sendo orgulhosa, eu já porque é aqui o problema, não são os outros. Agora tem gente que não entendeu isso, e aí vem o mensageiro de Satanás, esbofeteia. E tem muita gente que vai apanhar mais ainda, porque está brincando com a mensagem de Deus, está brincando com as coisas de Deus, está brincando de ser crente, está brincando de frequentar a igreja, e o tapa vai doer. E glória a Deus que doer, porque o dia que doer, vai acordar. E aí eu vi aquele juiz, refugiado no Brasil, humilhado, mas amando Jesus. Eu trocava, irmãos, a minha salvação eterna por todo o dinheiro desse mundo. Todo o dinheiro desse mundo.
Eu prefiro estar na posição dele hoje do que na posição dele ontem. Contra a esposa, criticando as filhas que se converteram. Isso é muito exagerado. Engraçado, agora não é mais nada exagerado, né? Foi só o orgulho sair do coração. O que os espinhos estão fazendo na nossa vida? Estão nos abençoando. Nós só não entendemos. Nós estamos pedindo para Deus, Deus, me dá revelação. Eu quero ir lá para o terceiro céu. Eu quero receber o que o apóstolo Paulo recebeu. E Deus diz, sim, eu vou te dar o que o apóstolo Paulo recebeu. E dá-lhe espinho. Para crescer. Para se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Uma pessoa cheia da presença de Deus. E eu sei que ninguém gosta dessa mensagem. Eu sei que a mensagem que todo mundo gosta é aquela que diz que Deus vai te dar uma revelação, vai te mostrar o céu, mostrar espinho. Eu já estou sofrendo tanto. Agora você pode sofrer e mudar. Você pode sofrer com inteligência, sofrer com sabedoria. Você pode sofrer e colaborar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Porque agora eu sei o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Eu estou entendendo, porque o espinho pega a área de maior orgulho. O espinho pega a área de maior amor e idolatria. Por isso que é cada um numa área diferente. Mas Deus está trabalhando. Feche os seus olhos e vamos orar enquanto o louvor sobe aqui. Pai, obrigado por essa palavra. Deus, eu te peço misericórdia porque os espinhos são dolorosos demais. Eu te peço misericórdia, Senhor, porque quando somos esbofeteados como o apóstolo Paulo foi, muitas vezes não entendemos o teu propósito e a tua vontade para a nossa vida. Senhor, nos ajuda, Pai, a vivermos o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a entender este momento. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos as nossas fraquezas. Nos ajuda, meu Pai. Sopra Espírito Santo de Deus no nosso meio. Opera agora milagres nos corações que estão feridos. Opera milagres nas pessoas, Deus, que não estão nem mais acreditando em si mesmas. Opera, Senhor, milagres nas pessoas que querem brigar contra Deus, querem cobrar de Deus, querem exigir, pessoas que estão presas a um padrão de vida que é mortal, que é nocivo para você mesmo. Senhor, nos desperta. Senhor, nos acorda. Pai, e obrigado, porque quando somos fracos, então somos fortes. Querido, essa palavra, ela tem um motivo. Nós estarmos orando por todos aqueles que estão sendo esbofeteados pela vida e que estão dizendo assim: eu preciso de força, eu preciso da graça de Deus. Porque se você não estiver sendo agora, você já foi e talvez será. E nós queremos ter um tempo de oração, um tempo de consagração aqui na frente. Eu quero convidar você que precisa de graça de Deus para enfrentar esse esbofetear do inimigo, os espinhos que doem, para nós estarmos orando aqui.